Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de vetores e geometria analítica. Aqui é a professora Fabiana e esta é a nossa aula 7. Nós estamos estudando sistemas lineares. Na aula anterior, nós vimos o que é um sistema linear e nós aprendemos métodos de resolução. Hoje, nós vamos analisar a existência e o número de soluções para cada um desses sistemas. Para analisar a existência de soluções, nós vamos tratar de um conceito chamado de posto, que é um conceito muito importante quando se trata de análise de sistemas. Então, é o seguinte, ó, a nossa primeira definição. Nós vamos considerar uma matriz C, que é uma matriz escalonada, equivalente por linhas a uma matriz A. O posto de A, que é denotado por posto de A, com essa notação nós vamos ler posto de A, é definido como sendo o número de linhas não nulas de C. Então, entenderam? Quando a gente quer obter o posto de A, nós precisamos inicialmente encontrar uma matriz escalonada equivalente a A e observar quais são o número de linhas não nulas dessa matriz escalonada. Esse número de linhas não nulas se chama posto. A existência e o número de soluções do sistema linear AV igual a B vai depender do posto da matriz A e da matriz AB, ou seja, o posto da matriz dos coeficientes e o posto da matriz aumentada. Resumindo para vocês, um sistema vai ter solução se o posto da matriz dos coeficientes coincide com o posto da matriz aumentada. Nós podemos estabelecer aqui três situações em relação à existência e número de soluções de sistema, que é dado aqui nesse teorema. Então, olha só, considerando o sistema AV igual a B, nós temos três situações. Se o posto de AB é diferente do posto de A, então o sistema não tem solução. Se o posto de AB é igual ao posto de A, o sistema tem solução. E se esse posto de A for menor do que N, então o posto dessas duas aqui são iguais, mas é menor do que N. Quem que é N? Aqui observe, ó, que N é o número de incógnitas. Então, se o posto é menor do que o número de incógnitas, nós vamos ter infinitas soluções. Para ficar mais fácil vocês compreenderem, mentaliza lá o processo de resolução. Lembra que a gente sempre escalonava, aí depois não teria que observar aqui quais são as variáveis livres, vamos colocar um sistema 3x3, tá? Então, aqui eu tenho um pivô, 0, 0, aqui eu não, vou colocar um número qualquer, aqui um pivô, 0, 3, 1, 0, 0, 1, 1, e aqui os termos independentes, A, B, C. Opa, fiz errado isso aqui, né? Aqui o pivô está aqui, A, B, C. Pronto. Aqui nós temos o número de pivôs coincidindo com o número de incógnitas, x, y, z. Então o número de incógnitas coincide com o posto. Tem três linhas não nulas. Então, nós estamos na terceira situação, que é quando o posto de AB é igual a posto de A e coincide com o número de incógnitas. Nesse caso, nós teremos uma única solução. O item 2, quando o posto é menor do que o número de incógnitas, significa que a gente tem uma variável livre. Olha, nós temos agora dois pivôs, então, e três incógnitas. Então, 2 pivôs é menor do que 3, que é o número de incógnitas. Então, nós vamos ter infinitas soluções, porque neste caso vai ter variável livre, tá certo? Continuando, nós temos um outro conceito chamado nulidade. Nulidade da matriz significa o seguinte: quando você observar qual é o posto,
Nós vamos fazer o cálculo número de incógnitas menos posto. Neste caso aqui, dessa matriz exemplo, o número de incógnitas é 3, o posto é 2, então quer dizer que a nulidade é 1. Esse número 1 aqui coincide com o número de variáveis livres, que vai coincidir também com o número de parâmetros na solução. Essa nulidade também é chamada de grau de liberdade. Bom, então, de acordo com o posto, nós podemos classificar o sistema em três situações, em três grupos. Os inconsistentes ou impossível, que é quando não tem solução, ou seja, quando o posto de A é diferente do posto de AB. O possível e indeterminado é aquele que tem solução, mas tem infinitas, então indeterminado. E o possível e determinado é o que tem solução e tem uma única solução. Quando o sistema é homogêneo, nós podemos essas situações se resumem em apenas duas. O sistema homogêneo, ou ele possui única solução, que é quando o posto de A é igual a N, ou ele possui infinitas soluções, que é quando o posto de A vai ser menor do que N. O sistema homogêneo sempre possui solução, então aquele primeiro item ele é desconsiderado aqui no homogêneo. Vamos ver aqui um exemplo, olha só. Aqui nós temos um sistema e nós queremos analisar o posto e mostrar que ele é inconsistente. Então, aqui está a matriz aumentada, que você vai escalonar e encontrar esta matriz. Nesta matriz aqui, o posto de A, que corresponde à quantidade de linhas não nulas, apenas aqui na parte dos coeficientes, no caso é igual a 1. E o posto de AB é a matriz toda. No caso, são duas linhas não nulas. Então, o posto de A é diferente do posto de AB, então o sistema é inconsistente. Já nesse segundo caso, nós vamos ter a matriz aumentada do sistema, que você vai escalonar, vai encontrar uma linha não nula. Uma linha nula e uma não nula. O posto de A, você vai observar apenas aqui na parte dos coeficientes, é uma linha não nula. O posto de AB é a matriz toda, que você vai observar que também é uma linha não nula. Então, como o posto de A é igual ao posto de AB, o sistema tem solução. Agora, nós temos duas variáveis, então o N é igual a 2. Então, a nulidade do sistema, ou nulidade da matriz A, é o número de variáveis menos o posto. Então, é 2 menos 1, que é 1, ou seja, uma variável livre, uma incógnita livre e um parâmetro na solução. Então, aqui está a matriz escalonada, que você vai substituir aqui, transcrever para um sistema. Então, 4x mais y é igual a 1. Vai observar que a variável y é a variável livre, por isso nós escrevemos y é igual a t. Na primeira equação, a gente isolou o x, então ficou dessa forma aqui, porque nós inicialmente teríamos 4x é igual a 1 menos y, e depois passou o 4 dividindo, então x é 1 menos y sobre 4, que é 1 sobre 4 menos y sobre 4. E aí nós temos esse sistema, pela retrosubstituição, como y é igual a t, a gente substituiu aqui e encontrou este valor para x. Logo, a solução do sistema é esse, que a gente pode reescrever como combinação linear dessa forma. Bom, continuando, aqui nós temos um sistema ainda com duas equações e duas variáveis. A gente vai escalonar a matriz aumentada, encontramos essa matriz escalonada, e aqui o posto de A, que aqui você vai olhar aqui nos coeficientes, é igual a 2, e o posto de AB, que é a matriz toda, é 2 também. Então, como os postos coincidem, nós temos solução e coincide com 2, que é o número de incógnitas. Então, quer dizer que a nulidade é igual a 0, ou seja, não existe variável livre. Nós vamos ter uma única solução. Então, aqui desse sistema, a gente vai terminar a resolução e vai encontrar uma única solução.
Continuando com nossa aula, nós temos agora um exemplo onde o sistema possui um termo desconhecido K e nós queremos encontrar o valor desse K para que o sistema seja inconsistente, possível e indeterminado e posteriormente possível e determinado. Bom, vamos escrever aqui a matriz aumentada do sistema da forma que ele foi apresentado. Então, da maneira que o sistema foi apresentado, a matriz aumentada teria as colunas menos 4, K, 1, 1, menos 1, 0, menos 4, 4, 1 e 1, K e 0. Observem que o termo desconhecido K já começa logo aqui na primeira coluna e nós vamos ter que lidar com ele já no início do escalonamento. Para evitar isso, nós podemos reescrever o sistema mudando a ordem das incógnitas. Nós também podemos mudar a ordem das equações. Então, a gente pode colocar esse K no final, na última equação, na terceira equação, ou seja, permutar a equação 2 com a equação 3. E nós podemos também reescrever a ordem das variáveis um pouquinho diferente. Observe aqui na primeira linha que a variável y é uma variável interessante da gente colocar no início da equação, já que o coeficiente é igual a 1. Então, nós vamos mudar, vamos reescrever o sistema colocando y em primeiro lugar, depois as variáveis z e, por último, a variável x. E nós também estamos trocando a equação 2, permutando a equação 2 com a equação 3. Certo? Aí o nosso novo sistema agora está dessa forma e a matriz aumentada é esta que está apresentada aqui. Então, olha, no início nós temos o 1, nós precisamos apenas zerar menos 1. Na segunda coluna também está tudo tranquilo, aí o K vai aparecer só no final. Então, vamos lá. Então, tá aqui a matriz correspondente ao nosso novo sistema. E nós vamos utilizar esse 1 para zerar esse menos 1. Então, lá na linha 3, ó, o cálculo que será feito é linha 3 mais linha 1. Então, menos 1 mais 1, 0. 4 menos 4, 0. K menos 4, você vai apenas escrever K menos 4. K mais 1, K mais 1. Agora, observe que o próximo passo do escalonamento é trabalhar com esse número 1. Você vai aplicar apenas o algoritmo de Gauss, não precisa aplicar Gauss-Jordan. Então, aqui 1 e já tem 0 abaixo. Então, já está tudo pronto. O próximo passo já seria trabalhar nesta entrada correspondente ao K menos 4, mas você não pode fazer nenhuma multiplicação, divisão aqui, porque nós não sabemos o valor de K. Não sabemos o valor desse termo, K menos 4. Então, agora nós vamos partir para as análises. Então, vamos começar nossas análises. O primeiro item lá do exercício, ele quer que o sistema seja inconsistente. Para que o sistema seja inconsistente, você lembra o que tem que acontecer? Nós temos que ter aquela equação de inconsistência, ou seja, 0 nos coeficientes e o termo independente diferente de 0. Então, esse K menos 4, que corresponde ao coeficiente de uma incógnita, ele precisa ser igual a 0. Então, nós vamos colocar aqui, ó, K menos 4 é igual a 0. E, em seguida, a próxima condição que deve acontecer simultaneamente a essa primeira é que K mais 1 tem que ser diferente de 0. Então, nós temos aqui, ó, duas condições. Por isso, nós colocamos esse sistema para chamar a atenção que essas duas condições devem ocorrer ao mesmo tempo. Da primeira equação, a gente tira aqui o K igual a 4. Da segunda equação, vamos pensar numa reta. Então, aqui o K é igual a 4. Aqui na segunda, o K é diferente de menos 1. Então, só lá no menos 1 que eu vou ter uma bolinha aberta. E o resto tudo está valendo. Menos, exceto, menos 1. Agora, faça a interseção dessas duas condições, dessas duas soluções. Olha só. O 4 é o único número que tem em cima. E o 4 também existe aqui embaixo. Então, o número K igual a 4 está satisfazendo todas as duas equações. Então, ele é a solução desse sistema.
K igual a 4 satisfaz a condição, então, para que o sistema seja inconsistente. O segundo ponto é que ele seja possível e indeterminado. Ou seja, tem que ser possível ter infinitas soluções. Resumindo, tem que ter infinitas soluções. Para que o sistema tenha infinitas soluções, vamos olhar aqui na matriz que a gente encontrou, né? Olha para essa matriz aqui. Nós precisamos ter uma linha de zeros. Ter uma variável livre, mas independente de inconsistência. Então, eu tenho que zerar essas duas entradas aqui. Então, quer dizer que as condições que nós teremos agora são essas, ó. K menos 1 é igual a 0 e K mais 1 é igual a 0. Na primeira, nós encontramos K igual a 4. Então, o único valor possível é 4. E na segunda, o único valor possível é menos 1. Será que tem algo em comum entre essas duas soluções? Não tem, né? Então, quer dizer que não existe K satisfazendo simultaneamente as condições. Então, o sistema nunca terá infinitas soluções. E, por último, nós queremos que o sistema seja possível e determinado, ou seja, tenha uma única solução. Para que tenha uma... Vou voltar aqui na matriz. Olha aqui para a matriz novamente. Para que tenha única solução, basta que todas as variáveis tenham pivô. Então, aqui já tem pivô, aqui já tem. Agora, eu preciso garantir um pivô nessa entrada. Então, basta que você tenha K menos 4 diferente de 0. Eu preciso avaliar esse número aqui? Não. Ele pode ser 0, pode ser diferente de 0. Não importa o que vai acontecer, já que nós estamos pedindo que essa entrada aqui seja diferente de 0. Então, passei demais. Então, aqui, ó, nós queremos que o K menos 4 seja diferente de 0. Isolando o K, nós vamos ter K diferente de 4. Então, continuando com os nossos exemplos, nós temos agora aqui os termos desconhecidos, está na incógnita A, uma variávelzinha A, que está aparecendo aqui como coeficiente de Z e aparece também como termo independente. E nós queremos encontrar o valor de A para que o sistema seja inconsistente, possível e indeterminado, possível e determinado. Inconsistente não tem solução, possível e indeterminado tem infinitas soluções, possível e determinado tem uma única solução. Então, vamos começar escalonando. Então, tá aqui a matriz aumentada. Observando aqui esse pivô, você vai zerar 3 e 4 usando essas operações elementares. Para zerar o L2, para zerar o 3, que está na linha 2, você vai fazer linha 2 menos 3 vezes linha 1. E para zerar esse 4, que está na L3, você vai fazer linha 3 menos 4 vezes linha 1. Essa operação vai ser aplicada em todos os termos. Então, vamos lá fazer juntos, olha só. Começando na linha 2. Então, 2 menos 3 vezes 1, 0. Esses dois aqui, menos 1, menos 3 vezes 2, vai ficar menos 7. 5, menos 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Menos com menos mais. Então, 5 mais 9. E, por último, 2 menos 3 vezes 4. 3 vezes 4 vai ficar menos 12 mais 2, menos 10. Então, encontramos aqui tudo na linha 2. Agora, as operações da linha 3, que são linha 3 menos 4, linha 1. Vamos lá, então. Linha 3 com linha 1 agora. Então, linha 3 menos 4 vezes linha 1, 0. 1 menos 4 vezes linha 1, menos 8, mais 1, menos 7, esse com esse. Linha 3, que é menos A ao quadrado menos 14, menos 4 vezes menos 3, menos com menos mais, então, mais 12. Então, vai ficar menos A ao quadrado, não, A ao quadrado, né, desculpa. Linha 3, que é A ao quadrado menos 14. A ao quadrado menos 2, que é esse valor aqui. Agora, esse com esse, A mais 2, menos 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá menos 16. Com esse 2 dá menos 14. Então, é esse valor aqui. Então, está aqui a nossa matriz. O próximo passo é trabalhar com esse pivô.
e zerar abaixo. Eu não vou transformar em 1, porque o valor que está abaixo é o próprio menos 7. Então, se você fizer linha 3 menos linha 2, você já vai conseguir zerar esse menos 7. Então, eu repeti a matriz aqui para a gente ficar olhando, ó. E lá, menos L3 menos L2. Então, 0 menos 0, menos 7 menos 7. Agora, eu tô aqui, ó. A ao quadrado menos 2, menos 14. Então, A ao quadrado menos 16. E, por último, A menos 14, menos menos 10, vai ficar mais 10. Então, ficou A menos 4. E nós terminamos o escalonamento aqui, porque nesse ponto já existe um termo desconhecido, então não posso fazer nenhuma operação nessa entrada. Agora, nós vamos avaliar. Então, para que o sistema seja inconsistente, não tenha solução, eu preciso garantir a inconsistência. A inconsistência sempre é colocar o zero aqui no coeficiente da variável e diferente de zero no termo independente. Então, nós vamos ter A ao quadrado menos 16 é igual a zero e A menos 4 é diferente de zero. Resolvendo aqui na primeira equação, se nós vamos ficar com A ao quadrado é igual a 16. Aí você vai colocar, então, A é igual a mais ou menos raiz de 16, que é mais ou menos 4. Aqui, pessoal, a rigor, ficaria raiz de A ao quadrado é igual a raiz de 16, raiz de A ao quadrado é módulo de A é igual a 4, e módulo de A igual a 4 implica que A é igual a mais ou menos 4. Tem toda essa análise aqui, né, nas entrelinhas. E essa última aqui, A menos 4 é diferente de zero, então A é diferente de menos 4. Nessa primeira, os valores possíveis são menos 4 e 4. Nessa segunda, os valores possíveis são todos aqueles diferentes de 4. Tudo que não é 4 está valendo. Então, ó, o que tem de comum nessas duas soluções? O que tem de comum é o menos 4. Então, menos 4 é a solução para a letra A. Agora, na letra B, nós queremos um sistema possível e indeterminado, ou seja, com infinitas soluções. As infinitas soluções vão ocorrer quando você tem zero aqui no coeficiente e zero no termo independente também. Então, ó, vai zerar esta entrada e vai zerar essa aqui também. Então, resolvendo, o primeiro você tem A igual a mais ou menos 4, o segundo A igual a 4. Então, no primeiro você tem as possibilidades de menos 4 e 4, e na segunda você tem a possibilidade do 4. Então, o que tem de comum nos dois? O 4. Então, 4 é a solução. Agora, para a gente concluir, na última que você quer um sistema possível e determinado, ou seja, que tenha uma única solução, basta garantir que você vai ter pivô. Para ter pivô, basta que a entrada seja diferente de zero. Não precisa pedir que a entrada seja igual a 1, seja igual a qualquer número, basta pedir diferente de zero. Então, eu vou precisar ter A ao quadrado menos 16 diferente de zero, e o A será diferente de mais ou menos 4. Bom, para finalizar o nosso assunto, nós vamos falar da resolução de sistemas por matrizes inversas, mas no sentido de fazer uma análise, uma vez que usar esse método na prática é um pouco trabalhoso. O principal método de resolução de sistemas mais viável, mais adotado computacionalmente, é realmente o escalonamento. Porém, esse outro método aqui que nós vamos abordar, ele pode ser útil e é muito usado lá em álgebra linear para fazer análises, para julgar se o sistema tem ou não solução, sem precisar, de fato, solucionar o sistema. Então, vamos ver como isso é possível. Olha só. Os primeiros resultados que nós teremos aqui é o seguinte: uma matriz A, ela vai ser inversível. Se uma matriz A for inversível, então o sistema X igual a B terá uma única solução. Essa solução que está sendo mencionada aqui, ela se assemelha com o que acontece em equações reais quando se tem AX igual a B.
se a gente tiver uma equação de números reais desse tipo, onde x é uma incógnita, desejando isolar o x, nós precisamos eliminar esse a. Então, o que é feito? A gente coloca a menos 1 em ambos os membros. Então, nós vamos ter uma equação desse tipo aqui, ó. A menos 1 vezes a é a elevado a zero. Então, nós vamos ter a elevado a zero vezes x é igual a menos 1 vezes b. A elevado a zero é igual a 1. Então, 1 vezes x é igual a menos 1 vezes b. 1 vezes x é o próprio x. Então, x é igual a menos 1 vezes b. Ou seja, a solução real da equação é x igual a menos 1 vezes b. A menos 1 é a inversa do a. Olha o que acontece no caso de matrizes. Se eu tenho a equação matricial, ax é igual a b, e A é uma matriz que tem inversa, então nós podemos multiplicar essa inversa em ambos os membros da equação, dando origem à identidade aqui no primeiro membro. Identidade vezes x é o próprio x, e aqui no segundo membro nós vamos ficar com a expressão inversa vezes b. Então, olha só como as equações são semelhantes. Uma é a equação com matrizes e a outra é a equação de números reais. Então, isso vai acontecer se A for inversível. Então, a resolução de sistemas usando matrizes inversas só se aplica inicialmente se a matriz A for quadrada, porque só existe inversa de matrizes quadradas. Então, olha só esse exemplo, que tem um sistema cuja matriz de coeficientes é uma matriz quadrada e ela tem inversa. Nós já calculamos aí em aulas anteriores que a inversa dessa matriz é essa expressão que está aqui, é essa matriz que está apresentada aqui. Então, pelo teorema, a solução do exercício, a solução do sistema é o produto desta inversa vezes b. Então, efetuando esse produto, nós vamos encontrar essa matriz coluna, que também pode ser escrita dessa forma aqui, em forma de parêntese, certo? Bom, quando o sistema é homogêneo, se a matriz A for inversível, o cálculo, o teorema ainda se aplica. Então, você tem lá, ax é igual a b, mas agora b é o vetor nulo, então ax é vetor nulo. E se o A tem inversa, a solução, que é o x, deixa eu escrever x novamente, a solução, que é o x, é o A menos 1 vezes vetor nulo. Esse cálculo do segundo membro vai ser igual a vetor nulo. O vetor nulo é uma matriz, né? A matriz coluna. Então, aqui eu estou com a matriz A vezes a matriz aqui de termos nulos. Esse cálculo aqui vai resultar em vetor nulo. Então, olha, a única solução será a solução nula. Então, se o sistema for esse, é a mesma matriz de coeficientes do primeiro sistema. Vou voltar para vocês observarem, ó. Só muda os termos independentes. Então, nós vamos mudar aqui apenas os termos independentes. Opa, eu voltei demais. Então, fazendo os cálculos aqui, do ax é igual x é igual a menos 1 vezes vetor nulo, nós vamos ter como solução o vetor nulo, ok? Agora, esses aqui são os principais teoremas que servem para a gente fazer as análises de solução, que é o seguinte. Aqui, nós temos uma matriz quadrada. Se a matriz A for inversível, então o sistema homogêneo tem uma única solução, e a matriz A é equivalente por linhas à identidade, que é uma situação que a gente viu também lá em aulas anteriores, né? E o último teorema, como o fato da matriz ser inversível, vocês lembram como que a gente encontra a inversa? A gente coloca aqui a matriz A, ao lado coloca a identidade, e a gente escalona com o objetivo de encontrar a identidade, consequentemente, o lado direito aqui se transforma em A menos 1. Esse fato aqui, ó, de você conseguir passar de A para identidade, é um fato muito importante. Relacionando isso com o cálculo de determinante,
Nós vimos o cálculo de determinante usando escalonamentos. Nós vimos que cada operação elementar afeta de alguma forma o cálculo do determinante. Então, se você está lá calculando o determinante de A, isso aqui vai ser igual, se tiver alguma permutação de linhas, então vai ter lá o menos 1. Então, vou colocar aqui menos 1 elevado a K. Se não tiver nenhuma permutação de linhas, esse K vai ser 0, então vai continuar a mesma coisa. Se tiver, vamos supor que foi efetuada permutação de linhas e somará uma linha o múltiplo de outra linha. Então, eu vou terminar desse jeito aqui. Menos 1 elevado a K, determinante de B. Só que eu vou conseguir chegar na identidade. Então, esse determinante de B é o determinante da identidade. Determinante de I. Esse determinante de I é o número 1. Então, eu vou ter menos 1 elevado a K vezes 1. Menos 1 elevado a K. Ou seja, se a matriz é linha equivalente com a identidade, se ela é inversível, o determinante dela vai ser 1 ou menos 1. Ou seja, o determinante é diferente de 0. Então, olha só, se determinante for diferente de 0, se você está no sistema homogêneo, você vai ter apenas a solução trivial, porque nós vamos ter a matriz inversível. Se você está no sistema não homogêneo, que é o AX igual a B, e o determinante é diferente de 0, então você vai estar naquela situação de x igual a menos 1 vezes b, ou seja, vai ter uma única solução também. Então, resumindo, se você tem determinante de A diferente de 0, você tem única solução, apenas a solução trivial. Aqui também, apenas única solução, nos dois casos. Agora, se determinante de A é 0, se o determinante de A for 0, significa que no processo de escalonamento do A, vai ter uma linha nula. Então, não consigo chegar na identidade, porque eu vou chegar em alguma coisa aqui que tem o final, uma linha toda nula. Nesse caso, o determinante será igual a 0, a matriz não vai ter inversa, e pensando em resolução de sistemas, nós vamos ter variável livre. Só podemos avaliar o sistema homogêneo nesse caso. Por quê? Porque o sistema homogêneo, que eu estou com equação igual a 0, equação igual a 0, equação igual a 0. Eu só posso avaliar o sistema homogêneo porque eu tenho certeza que não vai ter inconsistência se a gente tiver linhas nulas aqui. Se a gente tiver sistema não homogêneo, se aqui for ABC, corre o risco do sistema não homogêneo, no caso AX igual a B, vou colocar AX igual a V. No caso AX igual a D, AX igual a D, corre o risco dele ser inconsistente. Mas pode acontecer também de, durante o cálculo, os números ficam mudando e acontecer de cair um 0 aqui. Então, não dá para prever o que acontece com o sistema não homogêneo no caso do determinante igual a 0. Por isso, o teorema só abordou este caso para o sistema homogêneo. E nós vamos falar que tem infinitas soluções. Quando não for sistema homogêneo, não tem como julgar. Só dá para saber fazendo, de fato, os cálculos pelo algoritmo de escalonamento. Bom, então aqui nós temos um exemplo. Vamos avaliar, encontrar o A para que o sistema tenha uma única solução. Então, você não quer achar a solução, você só quer dizer quem é o A para que tenha uma única solução. Então, o que você pode fazer? Daqui você pode extrair a matriz dos coeficientes e calcular o seu determinante. Eu preciso que esse determinante seja diferente de 0. Então, fazendo esse cálculo diferente de 0, nós vamos ter o A diferente de menos 6. Então, se o A for diferente de menos 6, você garante que o sistema terá uma única solução. E esse novo exemplo aqui, nós temos um sistema homogêneo
e você deseja que ele tenha infinitas soluções. Então, para que ele tenha infinitas soluções, o que vai ter que acontecer? Eu preciso ter uma matriz de coeficientes com determinante igual a zero. Então, eu coloco aqui o determinante, calculo, é o mesmo cálculo anterior. Fazendo esse cálculo igual a zero, você vai ter o A igual a menos 6. Esse mesmo exemplo aqui seria possível você fazer para que tenha uma única solução, que seria a solução trivial. Para que tenha a solução trivial, basta que o determinante seja diferente de zero. Ou seja, o A tem que ser diferente de menos 6. Bom, pessoal, então aqui a gente termina a nossa aula e vocês podem praticar tudo que a gente estudou com esses exercícios. Então, bom estudo para todos e até a próxima!